paz do Senhor, povo de Deus, mais um Desperta Crente nesse dia abençoado que o Senhor permitiu nós levantarmos da cama e mais um dia o Senhor nos concedeu. Então seja grato por esse dia e seja Jesus na vida de alguém. Deus abençoe sua vida pela sua companhia, por você estar sempre aqui comigo nesse canal aqui abençoado que o Senhor nos permitiu ter para glorificar o nome dele. E nesta manhã sejamos gratos, nessa tarde sejamos gratos, nessa noite sejamos gratos, na madrugada sejamos gratos. O dia que o Senhor nos concedeu, sejamos gratos porque o Senhor permitiu levantarmos e nos deu mais uma oportunidade. Glória a Deus. 21 de novembro de 2024. Estamos encerrando praticamente o ano. E você não perca tempo de fazer aquilo que o Senhor te confiou. Seja Jesus na vida de alguém. Amém? Capítulo 11. No capítulo 11, Jesus, a palavra do Senhor que vai nos trazer a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vamos ver que quando estava se aproximando de Jerusalém, chegando ali a Betfagé, em Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 dos seus discípulos. Jesus envia 2 desses seus discípulos ali em Betânia para que pegasse um jumentinho que nunca tinha sido montado, que estava amarrado. Jesus vai dizer para eles, desamarra e traga. E se alguém perguntar, diga que o Senhor precisa dele. Assim esses discípulos vão. Se você ler Lucas lá no capítulo 19, Mateus no capítulo 21, nós vamos ver narrar paralelamente essa história que Jesus está que a palavra do Senhor está nos contando que Jesus fez para que o nome dele seja glorificado. Faltava aqui aproximadamente 7 dias, né, para a Páscoa. Então faltava 7 dias para Jesus ser crucificado. E Jesus aqui está preparando o caminho, preparando a caminhada para chegar à cruz. Irmãos, isso é muito forte. Jesus entra em Jerusalém de uma forma triunfal, como um príncipe da paz, que Isaías vai dizer que ele é o príncipe da paz. Quando se entrava um príncipe, um rei, um líder, um governador dentro da cidade, após vir da guerra, eles traziam ali os seus inimigos amarrados à corda, né, acorrentados ali, como um troféu. E aquele homem vinha em festas de trombetas, sendo tocados, os arautos na frente ali, gritando que o rei estava chegando, fazia aquela festa, ele trazia ali os seus triunfos, né? Que no caso seria ali o lugar que eles dominaram, os reis que eles tomaram, e ali eles jogavam dentro para os leões comer, para os animais comer. Eles matavam ali a fio da espada para que toda a cidade visse o tamanho da autoridade, o tamanho daquele príncipe, o tamanho do poder que aquele rei tinha, o tamanho do poder que aquele príncipe tinha. Só que quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, trazendo humildade, demonstrando que ele é o príncipe da paz, demonstrando que ele veio trazer paz, não guerra, demonstrando que ele veio trazer salvação e perdão para todos aqueles que crescem nele. Então Jesus entra dessa forma triunfal em Jerusalém, e alguns ali, daqueles que acompanhavam, aquela multidão que o acompanhava, vão começar a clamar, vão começar a cantar louvores de adoração a eles, clamando, né? Exclamando naquele momento que bendito o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu, glória a Deus. Paz no céu, glória nas maiores alturas. Porém, alguns dos fariseus que encontravam ali não vão gostar. Enquanto o povo adorava, enquanto o povo erguia voz em adoração ao Senhor, dizendo que ele era o príncipe que os ama, bendito aquele que vem em nome do Senhor, paz nos céus, né? Glória no céu, paz na terra. E então ele vai começar a adorar o Senhor Jesus. A marca do adorador é a fé. E eles começaram a adorar, a clamar ao Senhor. E Jesus vai parar. E Jesus vai olhar quando ele chega em Jerusalém, que ele olha. Porque Jesus ali está com a visão dele indo avante, um visionário. Jesus vai à frente. Jesus chora quando ele entra em Jerusalém. Aqui no texto aqui, Marcos não vai dizer que Jesus chora, mas no verso 11 diz assim: então Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observando tudo à sua volta. E como já era tarde, partiu para Betânia. Só que se você abrir comigo aqui em Lucas, no capítulo 19, deixa eu achar Lucas aqui 19, Lucas no capítulo 19, você vai ver que o texto diz que Jesus chorou. Jesus chora, porque ele sabe o que vai acontecer com Jerusalém. Jerusalém vai rejeitar Jesus. As mulheres que vão chorar quando Jesus está sendo crucificado, Jesus vai mandar elas chorarem por elas mesmas e pelos seus. Porque Jesus sabia que após 40 anos passar, né, iria se cumprir uma profecia ali, que Jesus ia falando, não ficaria pedra sobre pedra. E Jesus olha ali para aquele templo suntuoso, onde o povo se vangloriava das riquezas, da adoração que tinha naquele tempo. E Jesus vai chorar, porque sabe que a rejeição do povo, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Aqui, ó, o verso 11 vai dizer assim, ó, viraram, Jesus vai dizer aqui é Jesus falando, tá? Verso 43 do capítulo 19 do livro de Lucas.
Virão dias em que teus inimigos te cercarão e de trincheiras e por todos os lados e ameaçarão apertando um grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e teus filhos que estão dentro de ti. Não deixará em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que de ti viste com vistação de Deus. Quer dizer, por rejeitarem a Deus, rejeitarem Jesus, né? Jerusalém ali seria destruída, cairia Jerusalém. E isso vai acontecer, porque Jesus vai ser rejeitado, vai ser crucificado. Jesus aqui já está mostrando o que vai acontecer. Deus não deixa ninguém ser pego de surpresa, irmãos. O importante é você estar ligado e atento ao que ele está falando. Então Jesus aqui sai de Jerusalém, desce agora para Betânia e vai caminhando para Betânia. E no meio do caminho, Jesus, quando chega em Betânia, Jesus vai purificar o templo. Quando Jesus chega no templo, no dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Na caminhada, enquanto ele saía de Betânia, ele vai ver uma figueira. Essa figueira viçosa, que de longe via as folhas, né? Muitas vezes a gente confunde folhas com fruto, tá? Não confunda folhas com fruto. Jesus não confunde folha com fruto. O verso 3 diz assim: e visando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. O que Jesus fez? Ele foi verificar, ele foi perto. Jesus foi perto da figueira para ver se havia fruto, porque de longe as folhas estavam viçosas, de longe as folhas estavam bonitas, de longe o pé estava suntuoso, parecia ser, mas não era. Nada encontrou. Quando ele chegou perto, nada encontrou. E muitas vezes a gente está assim, irmão, se enganando com folhas, achando que é fruto. Folhas não é fruto. Não se deixa se enganar com folhas. Tem muita gente aí que é folha e não tem fruto. Tem muita gente que a árvore está até viçosa, a folha está bonita, mas não tem fruto. Se você sacudir para lá, sacudir para cá, abrir, não acha fruto. Então Jesus, quando chegou perto, não encontrou fruto, mas só folhas nela. Nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figo. Então quer dizer, era um engano, era uma aparência de que tinha fruto, era uma aparência de que tinha fruto, mas não tinha, era só aparência, era engano. Então Jesus vai fazer o quê? Nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti, porque não era tempo da figueira dar fruto. Ela estava enganando. E tem gente que é assim, moço, que não é tempo de dar fruto, está enganando, dizendo que dá fruto, dizendo que dizendo que faz, pessoas que se colocam, né, para o ministério sem ter se convocado para o ministério, sem ter chegado o tempo do seu ministério, pessoas que se oferecem para fazer aquilo que não é o tempo para ela fazer. Então a gente se engana, de longe a gente se engana, mas de perto não tem como se enganar. De longe você vê uma pessoa falar que não é. Eu conheci uma pessoa assim, há um tempo atrás eu tive uma experiência com uma pessoa assim. A pessoa mostrava ser que era, mas quando eu cheguei perto não era. Eu tive essa experiência. E, por sinal, eu louvo a Deus por isso, porque depois dessa experiência eu entendi que a gente não é enganado por essas figueiras secas. De longe você pode até ser enganado pelas folhas, mas de perto você vê que é só falácia. Então, o Senhor Jesus chega perto e vê, e ele vai dizer: nunca mais alguém coma fruto de ti. Passa-se os dias, você vai ver que Pedro vai ver que a figueira secou até da raiz. E Pedro vai dizer: a figueira que tu amaldiçoaste, Senhor. Se você ler aqui comigo, o verso 20 é onde, na caminhada que eles estão indo, eles vão ver novamente essa figueira. Pedro vai lembrar e vai dizer: Rabi, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Só que se você observar, a figueira era só aparência. Jesus não amaldiçoou a figueira já estava amaldiçoada. Ela estava dando folha fora do tempo. E parecia que daria fruto fora do tempo, mas não deu. Então o Senhor não amaldiçoou, o Senhor simplesmente liberou a palavra que nunca mais engane ninguém. Então é isso, irmãos, nós precisamos compreender que o Senhor, ele vê longe, ele vê muito antes do que você consegue ver. Então peça discernimento ao Senhor. A figueira pode até enganar, mas a Deus ninguém engana. Deus vê antes, Deus não vê folha, Deus vê fruto. Eu posso ver folha, né? Aquela aparência que tá bonita, aquele pastorzão, aquela pastorzona, aquele missionário, aquela missionária, aquele pregador, aquela pregadora, porque o povo se engana muito fácil, com 2, 3 gritos, pega, 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 grita, grita, pula, pula. O povo tá se enganando hoje. As pessoas falam, chora para emocionalizar, trazer emoção naquele momento, mas o que Deus vê, ele contempla, ele não se engana com a aparência. Samuel vai lá ungir o rei, que o Senhor manda lá na casa de Jessé. Quando ele vê Eliabe, o irmão de Davi, porte de rei, ele fala: opa, esse é o rei. E o Senhor diz: Samuel, Samuel, não se engane, eu não vejo como o homem vê. O homem vê por fora, a aparência. Eu vejo o externo, o coração. Deus vê o que está dentro. Então não pense que a Deus ninguém engana a Deus. Ele é sábio, sabedor de todas essas coisas. Aí Jesus vai chegar no templo e Jesus vai ver
os cambistas dentro do templo, fazendo da casa do Senhor uma casa de comércio. Ei, não está muito difícil do longe dos dias atuais, né? Não está muito longe dos dias atuais. Falamos sobre isso em Mateus ali, no capítulo 19, nós vamos ver Jesus vai limpar o templo. Jesus vai entrar, vai jogar tudo para fora, vai limpar, vai tirar os cambistas. Não vai permitir o que estava acontecendo ali. Agora nós vamos voltar um pouquinho. O que estava acontecendo? Algumas pessoas vinham sacrificar muito longe, de longe. Então a caminhada às vezes era de 2, 3 dias, muito longe. E às vezes o animal não suportaria. No meio do caminho aquele animal ia morrer. Então eles faziam o quê? Eles vendiam o seu animal lá na terra natal deles, guardavam o dinheiro e vinha para comprar um animal lá em Jerusalém. E aí os cambistas, juntos com os sacerdotes e os líderes das sinagogas, tiveram uma estratégia maligna, né? Formaram uma máfia, que quando as pessoas chegavam para comprar, aquele doutor da lei, aqueles sacerdotes ali do templo, já tinha os cambistas já combinado lá, já tinha a banquinha lá que ele mandava a pessoa ir lá comprar. Então quando a pessoa chegava para sacrificar com o seu animalzinho que comprava, falava, não, esse aqui não tá bom não. Eles achavam algum defeito no animal, falava, vai lá na barraca tal, do seu Zé, do fulano tal, que lá ele tem. E lá já estava combinado, né? O sacerdote mandava para a barraca, o dono da barraca vendia, e ali eles dividiam o dinheiro. Vendiam a mais, o triplo daquilo. A pessoa vendia lá por 100 denários, chegava cá, tinha que comprar por 200 denários. Então, eles estavam extorquindo as pessoas dentro do templo, fazendo ali o comércio da fé. Não está muito longe dos dias atuais, o comércio da fé nos dias atuais. Vassourinha, paninho, toalhinha, olhinho, não está longe não, irmão, não está longe não. Nós estamos vivendo esses dias atuais, né? A Bíblia é atual, irmãos. A Bíblia é atual. Então, aqueles estavam fazendo o que na casa de Deus? Os cambistas estavam ali fazendo essa máfia na casa do Senhor, junto com os sacerdotes, com líderes religiosos. Estavam fazendo da casa do Senhor. E o Senhor, Jesus vai entrar, vai derrubar a mesa, vai jogar a cambista para fora, vai derrubar a cadeira. Aqueles comércios que estavam sendo ali comercializando pombas, né? Que eles estavam ali vendendo animais para que sacrificassem, extorquindo as pessoas. Também não permitia que ninguém transportasse para lá e para cá. E os animais estavam exclamando. Aí Jesus vai trazer agora a palavra. Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, contudo, tendes transformado em covil de ladrões e salteadores. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, ao escutarem essas críticas, começaram a tramar um meio de assassiná-lo. Eita, quando Deus levanta pregador com coragem, que entra no templo, prega a verdade, que fala a verdade, é isso que eles fazem, eles tramam para matar. Por quê? Porque eles não aceitam, foram confrontados, foram criticados naquele comércio que eles estavam fazendo. Então agora eles começam a tentar um meio de matar Jesus, porque Jesus estava ali denunciando o que estava acontecendo dentro do templo. Jesus estava fazendo uma denúncia, uma crítica. Jesus estava mostrando para todos. E ali no livro de Mateus e no livro de Lucas, você vai ver que depois que Jesus faz isso aqui, Jesus limpa o templo e Jesus fala, agora traga os coxos, traga os aleijados, traga os cegos. Milagre vai acontecer, irmãos, quando tira os cambistas dentro da casa de Deus. Tem gente que, ai meu Deus, a gente não vê mais maravilha, a gente não vê prodígio, não vê cura. Claro, a igreja está cheia de cambista dentro, os templos estão cheios de cambista. Tira os cambistas. Tira ali os charlatões da fé, os falsos profetas, os hereges. Tira os mentirosos da casa de Deus. Tira os pastores ladrão, prostituto, que só usa a obra do Senhor para tirar vantagem. E coloca homens de Deus, homens de fé, homens verdadeiramente temerosos, homens que amam as almas, que têm propósito de ver almas para o reino. Pessoas que têm propósito, objetivo. Irmãos, eu falo porque eu trabalho na obra do Senhor. A gente tem poucas pessoas que oram por nós, tem os verdadeiros que oram. A gente tem pouco apoio, tem pouca ajuda, tem poucas pessoas que abraçam para falar, vai lá, estamos juntos, apoiando em muitas áreas. É poucos, irmãos, só os remanescentes. Por quê? Porque a igreja está manifestada de herege, manifestada de ladrão, a igreja está cheia de ladrões. Tá mesmo, eu não tenho medo de falar. Virando covil de bandidos. Mas o Senhor está vendo, e é Deus que limpa a casa, tá vendo? Aqui quem se ir e limpa a casa é Jesus. Então, meu irmão, não se preocupe, Jesus vai limpar a casa, Jesus vai passar pelos altares, Jesus vai passar pelas igrejas do Brasil, Jesus vai limpar, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da igreja, é Ele que está no controle de tudo. Eu não me preocupo quando eu vejo escândalos acontecendo, porque a Bíblia fala, não vos escandalizeis. É nítido que vem os escândalos, mas ai daqueles que vêm os escândalos. Então, aquele que está servindo de escândalo na casa de Deus, aquele que está servindo de ladrão, salteador, está fazendo da casa de Deus covil de ladrões, se prepare, Jesus vai passar. Jesus vai passar e a limpeza vai vir e os milagres voltarão a acontecer para a glória do nome do Senhor. Eu tenho visto o Deus grande que eu sirvo fazer grandes maravilhas, grandes coisas. E o Deus que você serve é esse que está nos chamando para entender. Então agora Jesus fala sobre o poder da fé. Pedro vê que aquela figueira havia secado, do verso 20 em diante. E ele vai falar, Rabi, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Olha a resposta de Jesus para Pedro. Tu tendes fé? Tendes fé em Deus? E vai dizer assim, ó.
E com toda certeza, verso 23, eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que realizará o que pediu, assim lhe será feito. Fé, crer, acreditar. Por que Jesus responde assim para Pedro? Porque os judeus, eles viam um problema como um monte, né? E eles sempre criam que a fé que eles tinham podia pegar aquele problema e tirar do lugar e colocar no lugar onde seria resolvido. Assim, claro, aqui o Senhor está usando algo específico. Eu não vou estar orando aqui para aquele monte sair daquele lugar e ir para outro, porque até então eu vou colocar onde? Tirar uma montanha de um lugar e colocar em outro lugar. Então, mas o que ele está falando é a fé que move montanha, a fé que pega aquele problema que aos olhos do homem é impossível, que tem causas que aos olhos do homem parecem impossível, mas a fé minha, a sua fé, crendo em Deus, você vai tirar aquele problema do lugar, vai erguer ele e ele vai ser resolvido, porque a fé move montanhas. Então, se você crer, verás a glória de Deus. Jesus está dizendo, tem fé em Deus, Pedro? Se você tem fé em Deus, você vai pegar esse problema que parece grande para você e vai ser resolvido. Vai ser resolvido. A figueira estava mostrando uma aparência, a figueira estava mostrando engano, mas eu não amaldiçoei, ela já estava amaldiçoada. Há pessoas, irmãos, que não precisam amaldiçoar, eles já estão amaldiçoados. Pessoas que vivem no engano, que vivem na mentira, que rejeitam Deus, que não querem ouvir a verdade, que não querem viver uma vida de transparência com o Senhor. Então ele vai continuar dizendo no verso 24, portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedis, tende fé que já recebeste, e assim como sucedera. Tiago no capítulo 5, versículo 16 vai dizer, a oração do justo pode muito aos seus efeitos. A oração do justo pode muito, ou você vai receber um sim, ou você vai receber um não, mas uma resposta você terá de Deus. É isso que o Senhor está dizendo. A sua fé vai fazer você ter um sim ou um não de Deus, mas você terá uma resposta do Senhor. Possa ser que seja a resposta que não te agrade, possa ser que seja a resposta que você não queria, mas você vai ter uma resposta de Deus. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, o vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará. Não vos perdoará os seus pecados. Tem perdão para quem perdoa. Se você é uma pessoa amargurada, que guarda mágoa, que não perdoa, que fica guardando ressentimento, você não vai receber, porque você precisa perdoar. É necessário, irmãos, perdão é decisão. Perdão não é porque eu sou boa, perdão não é porque eu crente, não. Perdão é decisão. Você tem que decidir perdoar as pessoas para que a sua vida destrave e você caminhe. Porque quando você não perdoa, quando você guarda ressentimento, quando você guarda ódio de alguém, algo de alguém, você está tomando um copo de veneno. Todos os dias, assim que a pessoa vai morrer. E a pessoa não vai morrer, que vai morrer aos poucos é você. Porque você vai ficar uma pessoa amargurada, vai perdendo o prazer de viver, vai perdendo a alegria. Eu falo porque pessoas frustradas, irmão, são pessoas difíceis de lidar. São pessoas que se envenenam e envenenam quem está em volta. Se você não tiver uma estrutura espiritual forte, você vive também bebendo o veneno que aquela pessoa está bebendo do seu lado. Porque uma pessoa frustrada, ela frustra o ambiente. Uma pessoa frustrada, ela para o ambiente. Então nós precisamos usar a autoridade que o Senhor nos deu e perdoe. Mesmo que aquela pessoa não queira te perdoar. Missionário, eu pedi perdão, mas a pessoa não me perdoa. Aí é problema dela com Deus. Você perdoando tá bom. Eu já perdoei pessoas que se levantam contra mim até hoje, mas tá perdoado. Eu não tenho nada a ver com a vida que eles vivem. Então eu perdoo, oro por eles e caminho. E a minha vida vai guinando, a minha vida vai continuando, a minha vida vai progredindo. Eu vou vivendo o que Deus tem. As pessoas não conseguem entender, irmãos, o poder do perdão. Perdoe, independente. Eu tenho pessoas que já fez tantas barbaridades contra a minha imagem, contra o meu nome, contra a minha casa, contra a minha família, e eu já perdoei essas pessoas. É por isso que a minha vida não parou, porque eu perdoei e continuei, mas eu decidi perdoar. Foi fácil? Não foi. É fácil para você perdoar? É fácil perdoar uma traição, irmãos? Não é fácil perdoar uma traição. É uma decisão que você tem. Você precisa decidir perdoar, você precisa decidir continuar a viver. Se você não perdoa, sua vida para junto com a pessoa. Muitas das vezes as pessoas que te feriram, que te magoam, continuam caminhando, continua tendo a vida guinada lá para frente, continua vivendo tudo aquilo que está projetado. Mas você está ali, você não entende, a pessoa está vivendo e você está aqui com ódio, com raiva da pessoa. E sua vida para nada dá certo para você, sua vida parou porque você não perdoa. Então perdoe e caminhe, amém? A autoridade de Jesus é divina. Então Jesus tem todo o poder. Toda a autoridade Jesus nos deu aqui na terra. Então perdoe, continue vivendo tudo que o Senhor tem, para que a sua vida não pare, para que você não perca o maior acontecimento dos últimos tempos, que será o arrebatamento da igreja. A falta de perdão vai levar muitas pessoas ao inferno. A falta de perdoar, muitas pessoas perderão a salvação por não perdoar. Então se você tem algo contra alguém, perdoe.
Amém? Se você for entregar ali uma oferta no altar do Senhor, lembrar que tem algo contra alguém, é lembrar que você tem algo contra alguém, tá? Não é que alguém tem contra você, não. É que você tem algo contra alguém. Porque se a pessoa tiver algo contra você e não querer te perdoar, você não vai poder fazer nada. Agora você precisa perdoar essa pessoa. É você que precisa ter a consciência limpa. Então perdoe e siga. Que Deus te abençoe, que a graça da eterna te alcance. Ore por nós, estamos na marcha, estamos caminhando. O projeto missionário Mulheres Sábias em Tempos Difíceis, o Senhor tem glorificado o nome dele, tem honrado, temos visto Deus falar de uma forma poderosa e assim nós continuaremos glorificando o nome do Senhor. Amém? Ore por nós e nós oramos por você e juntos chegaremos ao céu. Deus seja louvado por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, na minha e na sua vida e na sua família. Que Deus continue te sustentando na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, eu quero estender a minha gratidão ao Senhor. Só o Senhor, ó Pai, é poderoso para cumprir as promessas que o Senhor tem falado. Neste momento eu quero orar sobre o perdão, Pai. Nós estamos tendo muita dificuldade nos dias atuais a perdoar. Sabemos, ó Pai, que os dias têm sido muito temerosos, muito sofridos. Os dias são maus, como a tua palavra diz, que nos últimos dias seria trabalhosos, difíceis. E assim nós estamos vivendo esses últimos dias, trabalhosos, difíceis, mas nós decidimos viver uma vida com o Senhor, ó Pai. Independente do cenário brasileiro, independente do contexto, nós queremos viver a Tua vontade. Nos capacita a perdoar, nos ajuda a olhar para as pessoas, ó Pai, com os olhos que o Senhor os olha, com amor, Pai, porque muitas vezes se a gente olhar com nossos olhos, a gente olha com olho de raiva, com olho de angústia, com olho de vingança, e nós não queremos olhar para as pessoas desse jeito, mas queremos amar como o Senhor ama e viver aquilo que o Senhor nos ensina a viver. Que Deus em Cristo te abençoe e que Ele te capacite a amar. Seja Jesus na vida de alguém. Amém? E seja hoje.